paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Que a graça, a paz, a alegria do nosso Senhor Jesus tome sua mente, seu coração mais este dia. Estamos aqui para trazer para os irmãos, para você, meu amado amigo, meu companheiro, uma palavra para nós refletirmos ao longo de mais uma semana. Toda a palavra de Deus, ela desdobra nas oportunidades do nosso dia a dia. Ela não tem aplicabilidade somente no momento na qual nós a lemos, assistimos ou a ouvimos. Mas sim, podemos degustá-la ao longo da semana, porque o nosso dia a dia é repleto de desafios e muitos deles faz com que nós tenhamos a necessidade de resgatar o conceito e apliquemos na nossa vida de forma eficaz. Tá bom? Quero ler com os amados irmãos o livro de Gênesis, o capítulo 2, somente um versículo que será o parâmetro do nosso tema de hoje, para falarmos daquilo que o Senhor tem como uma revelação para a nossa vida ao longo dessa semana. Tá bom? Diz assim a palavra de Deus: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e para o guardar. Queremos tratar hoje de uma forma sucinta, para que não demore e não tome muito tempo da sua vida dedicada a assistir esse vídeo, a aliança de Deus no Éden. Tem estado muito em moda falar de Gênesis, até por conta daquilo que tem colocado na mídia, e existe um princípio de Deus, ou princípio de Deus em todas as coisas. A aliança de Deus no Éden traz para nós algumas características de como nós devemos nos comportar, principalmente nesse momento onde o relativismo tomou conta da nossa sociedade, onde as verdades elas passaram a ter aspectos e prismas voltados para aquilo que é o entendimento pessoal, e não é isso que Deus fala para nós. A verdade ela é real, ela é genuína e ela é absoluta, isso não vai mudar, e nós temos como referência, como bússola moral, a palavra de Deus, que é a Bíblia, na qual, por fé, nós cremos que isso foi deixado para nós como legado de Deus, como um ato de amor. No princípio de tudo, podemos perceber um endereçamento de uma aliança, e não um contrato, entre Deus e o homem. Deus, após Ele criar todas as coisas, após Ele consagrar o dia do descanso, na formação do homem, e todo esse processo ele desdobra com algumas ordenanças. E nesse princípio a gente consegue perceber que esse endereçamento dos aspectos da fala de Deus vem como uma conotação de uma aliança, ou seja, Deus traz a sua perspectiva, né, a forma com que Ele quer conduzir na característica de quem Ele é, a sua imutabilidade. Deus estabelece uma aliança e não é um contrato. Ele não deve, não deveria e não há de ser rompido por simplesmente um desejo unilateral das partes. Deus coloca e disponibiliza para o homem, naquele momento, uma aliança. A forma com que Ele criou, a sequência dos assuntos, as tratativas, as narrativas, a forma com que Deus trata Adão, no princípio de tudo, naquele ambiente que Ele formou, está muito claro que através disso nós podemos perceber que Deus começa a estabelecer uma aliança com o homem e com Deus. Há da parte de Deus um grande desejo de que a humanidade tivesse referências de excelência para a sua jornada de desenvolvimento. E que referência é essa, meu amado? O próprio Éden. A forma com que Deus estrutura todas as coisas, os 4 rios, Ele fala para o homem que ele pode estar totalmente disponível, tudo aquilo que Deus colocou. Inclusive, ele fala aqui no versículo 28, diz assim: E Deus abençoou-lhes e disse: Sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja na terra. E disse ainda, ele acrescenta, ele fala, e disse ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, que se acham na superfície de toda a terra, e todas as aves em que há fruto e que dê semente. Isso vos será para mantimento. Ou seja, há da parte de Deus um grande desejo de que nós tenhamos referência. A
forma com que Deus estruturou, criou, formou, estabeleceu todas as coisas nos seus atos de excelência, amado, é lindo. Então Deus traz isso como uma boa referência, porque haveria dali uma nova jornada a ser criada para a minha vida, para a tua vida, como referência adâmica. Deus não criou de qualquer forma. Deus ordenou o primeiro, o segundo, o terceiro. Cada dia teve uma direção, teve um ato de milagre e de maravilha. Isso mostra para a gente um ensinamento muito claro de que Deus não é um Deus do pirlim-pim-pim e que faz as suas mágicas quando ao bel prazer de um coração que passa por uma circunstância e espera que as coisas mudem de uma hora para outra. Há da parte de Deus toda uma ordenação, há uma condição situacional ordenada, planejada, para que nós aprendamos, para que nós evoluamos e realmente dê início a uma jornada de vitória, de bênção da parte de Deus para mim e para a tua vida. E o interessante é que Deus alinha as expectativas nas quais ele tinha sobre o modelo de gestão de Adão sobre a criação. Ou seja, na medida que ele vai falando para Adão, que ele vai dando as suas ordenanças, que ele vai dando as direções, conceitos do como fazer algumas coisas, ele está dando subsídios de como fazer. Porque à medida que Deus fala da forma que ele fez e como se deve fazer, Adão, como uma simbologia para as nossas vidas de hoje, como referência à Bíblia, de todos os atos registrados, de todos os acontecimentos, do ponto de vista das ordenanças morais, né, das leis gerais e universais para a minha e para a tua vida, é a expectativa que Deus tem de que nós venhamos a assimilar todas essas coisas e nós a pratiquemos de forma produtiva e eficaz. Então Deus tem uma expectativa naquele momento sobre Adão, porque ele colocou todas as coisas para ele de como deveria ser feito, né? Os princípios fundamentais de comportamento e responsabilidades humanas sobre o local inicial. Então, esses princípios fundamentais, Deus, na sua imutabilidade, ele, como princípio de tudo aquilo que foi colocado, não muda. A abordagem que o Espírito Santo de Deus tem com a minha vida e com a tua vida é diferente. Os nossos sensores, a nossa sensibilidade e a nossa reação às circunstâncias, é aí que Deus faz uma abordagem, porque ele nos conhece e ele disse na palavra que ainda informe ele já tinha nos escolhido, nos conhece em nossa essência. Então, esses princípios que ele estabelece ali de comportamento e de responsabilidade, porque ele tinha direcionado as responsabilidades para Adão naquele momento, isso não muda para nós hoje, amado. Os princípios de Deus, eles são imutáveis. As coisas não mudam. O mundo tem trazido uma condição nova, segundo o mundo, de perceber as coisas mais relativizada, porque querem transformar o errado no certo e o certo no errado. Mas não é isso que Deus coloca como princípio de ordenança para Adão, para que ele venha desdobrar todo o aprendizado que ele teve junto ao Pai, né? Deus estabelece limite, mas ele também disponibiliza o livre-arbítrio. Do ponto de vista de muitas pessoas que têm a tendência de olhar uma fotografia, mas não olham um filme de todas as coisas, o ponto de vista crítico, normalmente ele se sobressai. Porque querem criticar onde está Deus, nas condições que a vida está acontecendo com aquela criança, com aquela pessoa, mas não olham a história da vida. Deus estabelece limite. Há limite para todas as coisas. Não devemos fazer aquilo que nos dá na mente, ao bel prazer, para satisfação carnal, quando isso pode afetar ao meu irmão, ao meu amigo. Eu não posso fazer tudo o que eu quero, quando quero, simplesmente porque me dá prazer. A vida tem limite. Deus estabeleceu limite, mas ao mesmo tempo, ele não nos dá o livre-arbítrio. E aí, como usá-lo, cada um deve fazer de maneira correta. Quais são os referenciais para eu usar o meu livre-arbítrio? Palavra de Deus. E o mais interessante disso tudo é que Deus, nessa aliança que ele forma, ele nos determina como administradores da criação que ele fez.
A primeira parte da aliança fala das tarefas da humanidade do ponto de vista da relação na forma de administrar a terra e da forma com que ela foi confiada a Adão, ou seja, ele devia povoar e deveria sujeitar a terra como ponto de partida de uma excelência como referencial, o próprio Éden. Quando ele fala de povoar e sujeitar, não é desse ponto de vista de simplesmente sujeitar as pessoas, fazer o que elas têm que fazer porque eu quero que as façam. Não, povoar e sujeitar fala do ponto de vista de crescimento, fala de eu olhar de como foi feito algo com uma referência de excelência, que foi todo o desenvolvimento do Éden, aquele ambiente formado pelo Deus Todo-Poderoso em sua sequência cronológica, ato por ato, e a sujeição disso fala de colocar debaixo de uma plataforma maior de excelência para que nós venhamos a desfrutar o melhor de Deus para a nossa vida. Então, existe as tarefas que Deus deixou para nós dessa forma de administrar. E como é que a gente está administrando a nossa vida hoje? Como nós estamos administrando a nossa vida corporativa, o nosso trabalho, o nosso ambiente social, o vizinho, a nossa casa? Será que nós temos tido uma boa referência do ponto de vista de excelência para que tudo realmente tenha um desdobramento positivo? A minha casa está com um ambiente adequado? Será que o meu ambiente de trabalho, eu sou o fato gerador para que realmente seja um ambiente agregário, produtivo, onde haja uma convergência de sentimento de ajuda ao próximo, ao necessitado? E Deus dá toda essa excelência para Adão, ou seja, o Éden, na forma com que ele foi formado, criado, era um ambiente extremamente lindo, adequado, produtivo, para trazer a Adão um modelo de governança produtiva. Na segunda parte da aliança, Deus deseja que a humanidade domine a criação. Cultivar, e quando a gente fala domine a criação, nós estamos falando de cultivar e de guardar essa criação. O domínio pela inteligência que Deus deu ao homem, de forma que a extensão do Éden fosse uma realidade em toda a terra. Então Deus dá a sabedoria ao homem, ele dá a inteligência ao homem, ele concede ao homem mais do que o racional mental, um modelo mental que ele dá, mas ele dá o que? Referências. Qual é a referência de Adão naquele momento? Era o Éden. Como é que ele iria cultivar e como é que ele ia guardar toda a criação? Da forma com que Deus preservou, criou, ambientou o Éden como referência para Adão. Ou seja, o modelo mental de Adão, na forma com que ele foi criado, na forma com que ele foi formado, tinha um parâmetro. E esse parâmetro é exatamente que Deus traz como expectativa no modelo de gestão dele. Os elementos do pecado ainda não estavam permeando. Então, toda a excelência, toda a expectativa, toda a ordenança, tudo aquilo que Deus colocou para Adão naquele momento, ele tem um parâmetro, ou seja, a forma com que Adão e Eva viviam naquele momento, não influenciados, não sido um ambiente que tinha sido tomado pelo pecado. Então, por isso que ele coloca tudo isso para Adão e para Eva, né? Ao final dessa aliança, surge uma proibição. Eles não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal sob pena de morte. Amados, vivemos num ambiente hoje que proibir não pode. Vivemos num ambiente hoje onde o tudo pode é o que prevalece. Disseram para mim e para você que nós temos o direito de ser felizes. Isso está errado. Não está errado que podemos ser felizes. Está errado no exercício do direito de querer ser feliz em detrimento da infelicidade do outro. Não é isso que Deus deixa para nós como uma ordenança e uma orientação do ponto de vista da minha situação emocional. Não é qualquer coisa que eu possa fazer. Então, existe limite, existe proibição. Deus
tem prazer na nossa alegria, mas Ele também estabelece limites para algumas coisas, porque Ele conhece na sua presciência quais são as envergaduras do nosso coração de buscar tão pura e simplesmente os desejos carnais de forma umbilical e egocêntrica para fazer o que eu quero quando quero, em detrimento do outro. E então, ao final dessa aliança, existe isso. Ou seja, o que é isso? É a presença desta árvore. E a presença desta árvore do ponto de vista... A presença desta árvore é o ponto do projeto da bênção de Deus para as nossas vidas. E algumas pessoas não entendem isso, acham até como um ponto de crítica. Amado, Deus não criou robô. Deus não formou criatura para o adorá-lo de forma que não tivesse uma alternativa. Ele cria o Éden, disponibiliza todas as coisas, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, houve tarde e amanhã. A avaliação de Deus, de todo o projeto, de tudo que foi feito, do Todo-Poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, atemporal, é que tudo era bom. E a presença dessa árvore, a única, diante de uma oportunidade longa, absurda e grandiosa, era justamente a árvore que ia mostrar quem era Adão. Qual é a árvore hoje que está mostrando quem é eu e quem é você? Qual é a árvore que está tirando o eixo da desobediência? Qual é a árvore que hoje alguém ou o inimigo está usando como forma atrativa, de forma que vai gerar uma desobediência para nós? Provar a obediência de Adão e Eva foi que Deus colocou essa árvore. Deus testa a minha vida, Deus testa a sua vida. Só que Satanás usa de artifícios. Os demônios e toda a sua legião têm usado de artifício. Que artifício é esse? Dúvida seguida de desobediência. Foi exatamente o que ele fez com Eva. Ele gerou uma dúvida nas convicções que Deus tinha dado como ordenança. Ó, tudo está disponível. Está tudo aqui para vocês. Não falta absolutamente nada. Mas daquela árvore você não pode. Deus tem colocado limite para a minha vida e para a tua vida. Limite do ponto de vista que vai provocar, se nós ultrapassarmos esse limite, vai provocar a morte. Pode ser física, pode ser espiritual. Limite de velocidade é estabelecido para preservar a vida. O limite do ponto de vista da ingestão de alimentos é para preservar a saúde e a integridade do nosso corpo. O ser humano precisa de limites. Deus, na sua presciência, no início de todas as coisas, no Éden, na nossa origem adâmica, Deus estabeleceu limite. E Ele proibiu: dessa árvore não comerás, porque o dia dela que comeres, morrerás e não viverás. Pense nisso. Reflita nessa semana. Qual é a árvore que tem trazido para você aquilo que vai te derrubar, aquilo que vai gerar morte para você, e o pior, vai gerar para a sua família, para o ambiente que você está vivendo. Pense nisso. Você é um homem, é uma mulher, é um jovem, é uma criança que pode fazer toda a diferença no ambiente em que você está vivendo. E Deus tem o melhor. Deus tem o Éden. E isso foi restaurado através da vinda do Senhor Jesus. Quando Ele morreu na cruz, tomou as chaves da morte. E hoje, vivo está à destra do Pai. Em breve, estaremos com o Senhor na eternidade. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Tenha uma semana abençoada. No nome de Jesus. Forte abraço. Deus te abençoe.